Calma. Nós estamos na semana 1 da quarentena e já parece que voltamos à Primeira República. Os governadores de um lado e o presidente do outro. Então vamos mapear tudo. Há uma crise de saúde, uma crise política e logo ali uma crise econômica. De tudo, são duas as perguntas importantes. O que quer Jair Bolsonaro e aí, como é que isso nos afeta aos brasileiros? Meu nome é Pedro Doria, eu sou editor do Meio. E esse é o ponto de partida. Jair Bolsonaro não é um político comum. Ele não é dos mais hábeis, não é particularmente carismático, fala mal. Às vezes dá até a impressão de que não está entendendo as coisas muito bem. Ele é sempre muito agressivo. Obviamente, não quer o apoio de todo mundo, só quer o apoio daqueles que pensam exatamente como ele. Bolsonaro é um radical. Mas não vamos cometer um erro, achar que não tem uma lógica política na maneira como ele age, porque tem. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro foi convencido de duas coisas. A primeira é que o sucesso da sua presidência depende da economia. E a segunda, que Paulo Guedes ia resolver essa parte. Prestem atenção em como é que ele fala. É o tempo todo sobre reeleição, sobre 2022. Ele só pensa nisso. É uma visão bastante peculiar da política. Olha, todo político está sempre pensando em se manter no cargo, em se reeleger. Faz parte do jogo. Mas a maioria dos políticos encontram outros prazeres, porque ser líder é uma cachaça. A capacidade de inspirar, o momento de fazer aquele grande discurso que mexe com a população. A direita ofereceu muitos desses. Winston Churchill, para citar um exemplo óbvio, aqui no Brasil, Carlos Lacerda. Há políticos que gostam de políticas públicas. A parte técnica, muitos parlamentares são assim. Como é que você monta uma lei? Um programa que vai resolver em larga escala um problema qualquer? Como é que se mede o sucesso dessa iniciativa? Há políticos que gostam da costura, de reunir um líder aqui, outro ali, e descobrindo com jeito onde que cada um pode ceder, e a partir daí construir um grande acordo. Essa capacidade de entender as pessoas, de mapear o ambiente, de prever os movimentos de cada um, olha, ela é rara. Tancredo Neves, esse um conservador democrata no talo, fazia isso como poucos. Bolsonaro não tem qualquer interesse em seduzir quem não está com ele, de mover as massas. Ele tampouco se interessa pelos detalhes de políticas públicas e até desconfia dessa arte da negociação. Sobra então só isso, essa coisa de querer ficar no poder pelo poder. E na cabeça dele tudo se resume à economia. Aí de repente vem uma catástrofe mundial que vai derrubar a economia. Olha, não importa se é com quarentena ou sem quarentena, a economia do mundo vai despencar. Vai ser muito, muito difícil. Em que pensa Bolsonaro? Na sua reeleição. Ok. Esse é um presidente que assumiu com o slogan menos Brasília, mais Brasil. Esse país é uma democracia. Se todos os governadores, todos, querem uma política de contenção e o presidente responde que não, deveria no mínimo readaptar o slogan. Brasília decide, o Brasil obedece. Mas vamos lá. Na cabeça de Bolsonaro só entra a ideia de que a economia é o que decidirá a sua reeleição. Ele sabe que a economia vai para o buraco. Não é só aqui, é no mundo. Nós estamos ferrados. Qual que é o seu jogo, então? Seu jogo é passar a seguinte mensagem. Eu queria que as pessoas mantivessem os empregos, mas os governadores, eles não deixaram. Jair Bolsonaro é um covarde e não assume a responsabilidade que vem com o cargo. Ele só fica nessa picuinha agressiva. Jair Bolsonaro também está errado politicamente. Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, se mantiveram por mais de década no poder, sendo reeleitos, enquanto os seus países encostaram na miséria, no fundo do poço. Os mortos se contavam às centenas de milhares. A economia não é a única coisa que mantém um presidente no cargo. As pessoas não são burras. Elas entendem quando coisas imprevistas ocorrem
E uma pandemia é imprevista. Um grupo de psicopatas que decidem conquistar o mundo num arrobo totalitário também é imprevisto. O que Churchill e Roosevelt tinham era a capacidade de erguer suas nações, de inspirar, de dizer o óbvio. É hora de sermos solidários, é hora de nos juntarmos. É assim que se forma uma nação. O Reino Unido e os Estados Unidos, eles não saíram da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial juntos, mais fortes à toa. Saíram porque, durante a crise, tanto o povo americano quanto o povo britânico se compreenderam como povo. Eles enfrentaram o pior e venceram, juntos. Construíram nessa ideia uma ideia de nação, sabe? É um clichê dizer que crises são oportunidades, mas crises são oportunidades. Para um presidente que fala tanto em pátria, a incapacidade que Bolsonaro tem de unir e assim erguer uma nação é inacreditável. Precisamos, num momento como esse, de políticos capazes de inspirar. Precisamos de políticos capazes de construir com informação, inteligência e técnica, e no detalhe, políticas públicas que enfrentem simultaneamente a crise da saúde e a crise econômica. Assim como precisamos de políticos capazes de juntar forças antagônicas num único acordo em nome do país. E o presidente do Brasil não é nada disso.